E estamos de volta com o BBcast, seu podcast de automobilismo e outras nerds. No episódio de hoje vamos falar sobre o GP da Bélgica vencido por Kimi Antonelli. Eu sou o GP Neto e aqui comigo está a Débora Santos. Bem-vinda, Débora. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do BBcast. Pois é, hoje a gente vai falar do GP da Bélgica, agora só falta mais uma corrida até as férias da Fórmula 1. Exatamente. Bom, acabando agora a Fórmula 1, acabou a Copa do Mundo, um mês de férias aí, um mês para descansar, para esquecer. Não bem assim. Vamos falar também sobre isso no BBcast, mas primeiramente vamos agradecer a todo mundo que esteve aqui com a gente nos tempos, agradecer a todos os nossos apoiadores, aqueles que financiam e auxiliam o Boletim do Paddock através do Apoies ou do grupo de membros lá do YouTube. Também gostaria de agradecer a todo mundo que utiliza os nossos... Lembrar vocês que escutam o programa de deixar os links do Mercado Livre, a Amazon e salvos para vocês utilizarem sempre que vocês forem realizar qualquer compra, independente do tamanho dessa compra, do valor dela, a gente recebe uma comissão sempre que vocês clicam nesses links e isso auxilia também a manutenção do nosso trabalho. E muito obrigado também a todo mundo que encontrou a gente 6 horas de São Paulo, que conseguiu ir também através do BP para poder assistir o evento. Então, também uma dica aí para vocês, quem puder se tornar apoiador, fica lá no nosso grupo, porque sempre que a gente tiver alguma novidade ou tiver alguma coisa que a gente possa fornecer a vocês, ingressos a gente vai disponibilizar para os nossos apoiadores e não das nossas redes sociais. Bom, pessoal, se vocês ouvirem um pouco de choro de fundo, não é do Russell, é da nossos vizinhos que as crianças estão hoje a toda, mas poderia ser o show do Russell, né, que infelizmente aí teve mais um abandono, mas antes de falarmos desse abandono do Russell, vamos falar ali também de 2 pilotos que tentaram abandonar o final de semana, que foi Gasly e Lewis Hamilton, que bateram no mesmo lugar. Isso mostra que uma eficiência deles em querer ir assistir o jogo pelo 3º lugar da Copa do Mundo, já que era um francês e um britânico, falando, vou sair mais cedo, vou me liberar antes, não conseguiram participar do treino classificatório e acabaram assistindo um jogão com 10 gols realizados. Foi um excelente jogo e desculpa, Inglaterra, quase que a gente ferrou vocês, porque a gente decidiu assistir só o segundo tempo e quase que a França vira. A gente não tem um bom histórico assistindo o jogo, né, Rubens? Acho que é melhor a gente parar. Não ver mais nada. Mas a gente teve a batida do Gasly na sexta-feira, e aí foi até engraçado, porque depois que o Gasly bateu, né, teve aquela preocupação momentânea, porque a batida dele foi bem forte. Ele saiu de traseira ali na curva 13, e aí, depois que falaram que ele tava bem, que não tinha nenhum dano pro piloto, a equipe falou, não, relaxa, a gente não tá triste que ele bateu, não. Foi até bom, porque a gente ia trocar mesmo o motor pro sábado, então ele já adiantou o nosso trabalho, a gente vai trocar e vai ficar tudo certo. E aí eles falaram que eles já tinham programado uma troca, né, então não tinha problema do Gasly ter arrebentado o carro inteiro. E o Hamilton bateu no sábado, só que o do Hamilton foi um pouco mais preocupante, porque foi bem próximo do término do 3º treino livre. Então eles tinham ali 2 horas e meia para poder arrumar o carro até a classificação, mas a Ferrari fez ali a troca do câmbio, também trocou o assoalho do carro, fez algumas modificações para que o Hamilton entrasse para a classificação e eles foram bem efetivos, né? Eles conseguiram reconstruir o carro e o Hamilton, desde o início da classificação, ele teve ali em pista. Não teve aquela tensão de se ia dar para poder colocar o carro ainda no Q1, né? Então deu tudo certo ali, Ferrari. Foi uma batida preocupante, porque pro Hamilton ele não é um piloto que erra tanto. E no caso do Gasly, não se espera que o Gasly fique batendo o carro, né? Porque o Briatore não é muito fã de que batam os carros dele. Mas deu tudo certo. Os dois conseguiram aí participar do final de semana apesar disso. Exato. E nós tivemos uma classificação até bem empolgante, né? Já que a gente viu o Kimi Antonelli conquistando a pole, mas foi uma pole bem disputada. Vimos também Max Verstappen, né? Buscando a pole, tendo a ajuda do Hadjar, que o Hadjar não deu nenhuma volta rápida quando chegou ao Q3. E quem também chegou ao Q3 e fez bonito foi Bortoleto e o Lindemann, né? Que é outro piloto aí britânico que está se destacando muito, só ano de estreia. Eu acho que é um dos melhores estreantes que a gente teve nos últimos anos, porque
tá mostrando consistência, tá mostrando velocidade e tá meio come quieto, né? Só tá ali, participa, chega no Q3, pontua constantemente, consegue ali umas atuações bem expressivas para um piloto que tá vendo a vaga principal ali da Red Bull se abrindo, né? Max Verstappen toda hora falando, vou sair, vou sair, vou sair. Mas nunca sai, mas vai que uma hora sai, ele pode migrar para lá. Acho que o Lindblom foi um destaque na classificação, porque até teve alguns momentos ali do Q1, né? E que ele estava muito próximo do Verstappen, que o tempo deles era muito parecido. E ele também se destacou nos treinos livres por conta disso, de estar andando mais para cima ali na tabela, né? É óbvio que o carro da Racing Bulls ainda é um carro de meio de pelotão, eles ainda estão brigando para poder ficar ali nos pontos, mas ele é um piloto que tem se destacado bastante. E é o que o Rubens falou, né? A gente teve uma classificação movimentada ali, principalmente no Q3. O Hadjar foi usado para poder ajudar o Verstappen, e aí do lado do Hadjar ele falou que ficou feliz em ter ajudado, mas ele achava que o Verstappen já ia conseguir uma boa posição, independente da ajuda dele ou não. E o Verstappen falou que não, que foi necessário esse impulso aí do Hadjar para ele poder obter o segundo lugar, senão ele teria sido apenas um sexto colocado nessa classificação. O Verstappen segue aí, né, reclamando do carro, reclamando das condições que ele tem esse ano. Na quinta-feira, quando teve as coletivas do GP da Bélgica, tentaram perguntar novamente se ele vai ficar na Red Bull, se ele vai concluir o contrato dele. E ele falou que quando ele tiver que fazer um anúncio, ele vai fazer, que não vai ser agora, que não tem nada para dizer de diferente. Então segue aí, né, essa tensão em que a Red Bull, em vários momentos, ela tenta dizer que o Verstappen vai ficar, que ele vai com o contrato com a equipe. Aí tem o empresário do Verstappen também falando, ele vai cumprir o contrato, mas tem essas outras condições aqui que a gente está exigindo para a Red Bull. O próprio empresário dele está indo falar com outras equipes para poder ver as possibilidades do Verstappen, se não pro ano que vem, pros próximos, e a gente segue nisso aí, né? O Verstappen reclamando, mas largando ainda da primeira fila. Não, pelo menos uma coisa foi boa desse lance do Verstappen, ele reconheceu o trabalho do Hadjar. Em tempos passados, ele teria falado, não, isso fala pra caralho, a porcaria do vácuo nem funcionou. Então, aplausos aí pro menino Verstappen, que estava em sua terra natal, da qual Antonelli desconhecia. Aquilo ali foi muito bom. Coitado, o Antonelli não tava nem sabendo que o Verstappen também era belga. Não, mas aí vai ser estranho, porque imagina na semana que vem. Vamos lá. Antonelli faz a pole, Verstappen é segundo. Aí quem foi entrevistar ele fala: nossa, Verstappen, você está em sua terra natal. O que me entendeu? Mas você também é holandês, nasceu na Holanda? Eu nasci, eu tava na fronteira. Metade da minha mãe tava de um lado, metade da minha mãe tava no outro, eu nasci no meio. Uma coisa assim. Ele é belga por parte de mãe, holandês, né? Pela outra família. Pela outra família. É que nem a foto do casamento da irmã dele, né? Uhum. Tá todo mundo menos o pai. Bom. Eu adorei as fotos. Eu confesso que assim, a família do Verstappen é uma família que eu até sigo, né, algumas pessoas. E aí foi muito engraçado, porque o Jos postou as fotos do casamento da filha e tá o Jos, o marido, a filha, não sei o que, né, os parentes dele. Mas não tem a ex-esposa. Aí nas fotos da ex-esposa também não tem o Jos. É porque ele tem. E nas fotos do casamento não tem os dois juntos. É porque ele provavelmente tem aquelas medidas de segurança que ele não pode se aproximar dela por causa da violência que ela sofreu. Não, às vezes pode ser, não duvidaria. Bom. As fotos são muito boas. Exato. Quem não teve medida de segurança para manter um distanciamento seguro foi o Russell do Hamilton. Esse sim deveria buscar, junto com seus advogados, uma medida cautelar para poder ter distância. Primeiro que ele tem que ter distância da própria Mercedes. Porque em entrevista ele falou que a bateria riou. Ele falou que a bateria não estava carregada o suficiente. Se você pegar o áudio da batida, você escuta o barulho da chave de contato girando e o motor faz de não ter bateria. Mas ali, agora voltando ali para a corrida, já que a classificação, como a gente comentou, teve todos esses pontos aí. Outro ponto também que foi interessante foi o Norris, né? Disputou a pole position, chegou em terceiro. Quando não precisa, ele tá lá. Ele tá... Não é que não precisa, eu acho que foi muito mais até uma demonstração da McLaren para responder falando assim, olha gente, em condições melhores... A gente mexendo na bateria do carro, ignorando os softwares, as atualizações da Mercedes, a gente faz algo melhor que eles.
Aí é legal que a McLaren vai lá, atualiza o software de bateria, o Lando dá show na classificação, dá show na corrida. Não foi o software, eles trocaram a bateria. Não foi, mas quando você troca a bateria, vai o software junto. Trocaram a bateria. Foi a mesma troca que a Mercedes já estava usando e as outras equipes. A McLaren, ela decidiu não instalar a atualização nas corridas passadas, que a Mercedes já tinha fornecido. Esperando fazer uma troca estratégica, porque na Bélgica dá para poder fazer mais ultrapassagem do que em outros circuitos. Mas sabe o que na estratégia da McLaren não funcionou? No briefing, aquele mecânico que ia trocar a roda, ele não tava. E daí ele não participou, errou a troca do pneu do Lando, o Lando perdeu tempo no pit stop e acabou indo ruim na corrida. Infelizmente. Mas mesmo assim foi uma atuação de gala do Lando Norris. Ninguém pode negar que esse final de semana, eu até fiquei surpreso que deram o melhor piloto do dia para o Leclerc, um piloto que merecia nitidamente ter tomado punição, ou seja, mais uma vez os fãs chancelando atuações de Dig Vigaristas na Fórmula 1, enquanto outros pilotos como Hadjar e Lando Norris, que vieram lá do fundo, ultrapassaram e conquistaram posições. Eu achei meio estranho isso, né? Porque quando, tipo, o Verstappen toma punição e larga de 10º, ele é o melhor piloto do dia. Nossa, quantas ultrapassagens. A corrida que o Hadjar fez, tudo bem, não foi uma corrida que foi mostrada, até porque, né, a câmera também da Fórmula 1 segue enfiada no rabo de alguém, né? Não esqueceram o controle da transmissão mais uma vez nessa corrida. Só que o Hadjar fez uma puta de uma prova, quase não foi mostrado e poderia ter ganhado o piloto do dia, né? Acho que era mais merecido, né? Ganhou 15 posições. 15, 16, pode ser. É porque ele não largou de último porque a Williams trocou o componente do carro do Sainz depois e a Aston Martin também fez mudança no carro do Alonso. Então, eu acho que ainda tanto o Lando ou o Hadjar mereciam mais o piloto do dia do que o Spreme Leclerc. O Leclerc sempre... Favorecidinho, o branquelo favorecido do caramba, né? O molequinho. Mas nem com ajuda não consegue. Não, nem com ajuda. Difícil, bicho. Caramba, mano, meio mundo ajudando. Tá parecendo a Argentina pra ganhar a Copa, velho. Vamos todo mundo ajudar. Aí vai lá, o Messi faz merda. Tomara. Bom, e aí a gente podemos pontuar, né, a questão da corrida do Russell, que durou menos de 1 quilômetro de distância, já que a pista da Bélgica é longa pra caramba. Mas, cara, aquele incidente ali pra mim foi um incidente de corrida, ainda mais tendo todo o contexto. Eu acho que os fiscais, né, os comissários da FIA, que tanto adoram demorar para dar uma posição, falar, decidir algo, eles poderiam ter esperado até para ouvir o próprio Russell, né? Que o Russell vai lá, exime o Hamilton de culpa, pontuando que o carro dele teve uma falha de bateria, por isso ele perdeu posições e entrou mal na curva. E também tem, para quem pega o onboard do carro do Hamilton, o Verstappen, ele, para não bater, salvo engano, acho que no Antonelli ou no Leclerc, ele dá uma freada, fecha o Hamilton para não acertar ele, desalinha o carro e bate. Então, assim, existe toda uma circunstância, existe todas umas consequências ali que eu acho que o Hamilton não merecia ser punido. O Russell falou que pra ele era um incidente de corrida, ele meio que eximia o Hamilton. Mas depois que saiu o documento dos comissários, até o que foi pontuado é que o carro do Hamilton vira pra cima do Russell na hora que tem a batida, e por mais que tenha se tentado talvez evitar ali um toque entre eles e tenha todas essas nuances, que eles acredito que não era um incidente de corrida e que sim, foi uma batida e teve a consequência de tirar o Russell da corrida, por isso eles deram os 5 segundos. Mas aí, né, teve o do Leclerc e do Piastri e não conseguiu. Então, é aí que fica, tá? Beleza, você puniu um, puniu outro. Aí você tem a consequência disso, você tem a Ferrari errando, porque naquele momento que estava tendo disputa entre Leclerc e Hamilton, era para ele ter dado a ordem do Hamilton passar, porque o Hamilton, mesmo com o carro avariado, que quebrou o assoalho, estava mais rápido nitidamente do que o Leclerc, e aí não, decidem manter o Leclerc, chamam o Leclerc depois no pit stop à frente do Hamilton, até mesmo em consequência da punição. Enfim, assim, eu acho que a Ferrari realmente ainda tá... Mano, aquela camiseta daquele cara em Mônaco, que o Will Mesquita mandou no grupo do BP, eu achei sensacional, por isso que eu falo, o grupo do BP é interessante que vocês têm todas essas pontuaçõezinhas, que é, na vida, eu sou, quer dizer, como é que é? A vida é Ferrari e eu sou estrategista. Alguma coisa assim. Mas é horrível a estratégia da Ferrari. Horrível. Até pro próprio Leclerc ela foi ruim esse final de semana.
acho que assim, o carro do Hamilton ainda ficou quebrado, né? Teve ali um dano, então ele também, de certa forma, tava perdendo performance. Eu acho que esse negócio de ter demorado muito tempo ou para poder avisar que não estavam mais investigando ou para poder dizer que não ia ter nenhuma punição, também foi algo que eu acredito influenciou um pouco a tomada da decisão da própria Ferrari de não inverter as posições. Eu não sei se seria uma corrida diferente para eles, porque foram muitas escolhas ali, né? O virtual safety car pro Leclerc foi benéfico, porque depois que ele fez a parada obrigatória, ele voltou na frente, né, do Antonelli, então conseguiu liderar ali ainda algumas voltas. Mas pro Hamilton não foi benéfico aquele virtual safety car, porque ele ainda tinha uma punição para poder cumprir e ficou toda essa tensão, né, do restante da corrida pro lado do Hamilton. Então, sinceramente, não sei o quanto que também mudaria na vida do Hamilton ter invertido essa posição ou não. Mas, sei lá, eu achei um pouco confusa a corrida da Ferrari. E é engraçado, né? A Ferrari fez uma corrida. E você vê como o carro é bom. O carro não é ruim, porque a corrida dela foi confusa com o Leclerc, foi confusa com o Hamilton, bem ruim da do Hamilton, e ainda conseguindo segundo e quarto lugar. Com o Verstappen ali, que assim, nitidamente não era pro Verstappen estar ali. E a Ferrari, ela chegou nesse final de semana, assim como foi em Silverstone, né? Eles não acreditavam num bom resultado por conta das retas, do circuito e das dificuldades ali do próprio carro, mas de fato a classificação deles não foi tão boa, mas a corrida tinha assim, pelo menos antes das paradas, tinha um outro ar aí de uma corrida um pouco melhor. Só que esse negócio dessa punição de 5 segundos acabou atrapalhando bastante, porque talvez se tivesse invertido a posição do Hamilton e do Leclerc, o Hamilton ainda talvez ficasse preso atrás do Verstappen e não conseguisse a ultrapassagem. Também não sei se ele ia conseguir abrir os 5 segundos pro Leclerc. A galera ali ficou muito presa, assim, de certa forma. Teve uma corrida que teve uma evolução, de certa forma, mas ao mesmo tempo, quando você para poder ver ali os grupos que estavam disputando entre si, as distâncias não estavam tão grandes esse final de semana. O Verstappen terminou, acho que a 9 segundos do Leclerc. Mas foi uma corrida assim que não teve uma distância muito grande. Bom, mas podemos destacar também a corrida de dois outros pilotos, que foram o do Piastri, né, que teve uma excelente corrida, um excelente desempenho. Assim, apesar do carro dele ser o desatualizado da McLaren, ele ainda conseguiu se manter na disputa, conseguiu brigar por posições, se manteve dentro do top 10. É uma corrida bem diferente daquilo que foi nas últimas etapas, onde que realmente o azar ali imperou para cima dele. E o outro destaque que eu vou dar eu acho que é um dos poucos argentinos que eu tenho um paninho para passar, mas mesmo assim ainda eu fico um pé atrás, porque ainda é jovem, quero ver como é que vai ser no futuro, que foi o Franco Colapinto, que fez uma das ultrapassagens mais bacanas dos últimos anos, que foi aquela ultrapassagem dupla, né, sobre o Lindbergh desculpa, contra o Lawson e contra o Gasly. Gasly também conseguiu uma honrosa ali 11ª posição. Eu acho que ele só não obteve ponto porque o agente estranho no top 10 ali era o Bortoleto, que é funcional, mas eu acho que o Colapinto merece um destaque, porque realmente ele tá seguindo a guerrida, ele tá realmente fazendo por merecer o assento dele dentro da Alpine, e que tudo reflete, se houver essa mudança mesmo da saída do Gasly para a entrada do Alonso, a equipe preferir o Colapinto não é uma injustiça toda. Também, eu vou ser sincero, como eu comentei em outros momentos, eu acharia interessante o Gasly ir para uma equipe onde ele pudesse encabeçar um desenvolvimento da equipe, crescimento da equipe, como seria o caso dele indo para a Aston Martin. Bom, antes da gente falar da vitória do Antonelli, né, Débora? Eu acho que o que é interessante a gente só conversar rapidinho é desse rumor do Hülkenberg saindo da Audi e a chegada do Sainz. É um rumor que cresceu ultimamente. O pessoal bate também muito na tecla de que o Sainz falou não para a Audi no passado, mas ele não falou não para a Audi, ele falou não para não, como eu posso explicar? Não para a Audi atual, mas para uma Audi que estava bagunçada, que não tinha estrutura. Tinha gente saindo, gente entrando. Não era a mesma Audi de hoje, né? Então, acho que quando o pessoal pontua muito, a gente vê vários
pessoas falando, mas o Sainz falou não para a Audi. Ele falou para uma Audi que estava em total bagunça, estava ridícula a situação da Audi. A gente falou muito sobre isso no BBcast, nas lives anteriores, na época que a Sauber ainda estava presente, aí depois virou aquela Sauber Frankenstein do ano passado, do Bortoleto, em que infelizmente tinha muita incerteza, tinha mais incertezas dentro da Audi do que certeza do seu rumo. Hoje não, hoje a gente já vê uma equipe bem estruturada, veio uma equipe coesa, em que a chegada do Sainz, um piloto mais jovem, um piloto que tem uma vasta experiência, assim, eu acho que o Sainz é um dos pilotos mais experientes e jovens, eu acho que ele casa muito bem esses dois perfis, que é interessante para a Audi. A Audi tem a juventude, a velocidade do Bortoleto, mas mesmo assim precisa de uma experiência de um cara que saiba desenvolver equipe, conversar na equipe, orbitar por todos os pontos de dentro de uma equipe para poder fazer ela crescer. E o Carlos Sainz é o perfeito, é um piloto excelente para esse momento da Audi. Eu acho que o Sainz ele ficou um pouco insatisfeito, né, com tudo que a Williams está passando, e eu acho que aquela questão ali que foi revelada tem pouco tempo também, de certa forma acho que influenciou um pouco, porque não sei, eu tenho a sensação de que o Carlos Sainz ele não gosta muito de estar envolvido em grandes polêmicas, né? Ainda mais quando é algo relacionado ao time. E olhando assim, acho que perto do que o Hülkenberg tem hoje, ele tá muito mais próximo de uma aposentadoria do que o Carlos Sainz. E o Carlos Sainz ele tem uma experiência de várias outras equipes. Tudo bem, o Hülkenberg também teve, mas eu acho que o Sainz talvez fosse um material mais interessante para a Audi, tanto questão de publicidade mesmo, de divulgar mais a marca, quanto também trazer a experiência dele para a equipe, né? E se isso de fato acontecer, ele é um cara que já trabalhou com o Binotto, ele já tá meio que acostumado ali com o que o Binotto preza dentro da equipe. Teve uma galera aí também que foi para a Audi nesses últimos anos, que de certa forma o Sainz também acho que teve contato. Então seria uma mudança bem interessante. A gente tá vendo, né, tipo, o Hülkenberg falando, até ele fez uma brincadeira falando, se o Carlos quiser vir, a vaga de piloto reserva tá disponível, né, mas eu não acho que ele vai querer isso. Só que é aquilo, né, a gente não tem como bater na tecla de que não tá tendo alguma discussão interna da equipe para poder ter o Carlos, porque é óbvio que se o Hülkenberg for sair da equipe, ele vai ser o último a ficar sabendo, né? Vai ser tomada uma decisão depois. E o Carlos já teve mudanças aí de saber da sua ida para equipes no meio das férias, né? Tipo, ter a confirmação. Acho que tá todo mundo esperando de fato essas férias de verão aí, o que elas podem trazer, porque deve mexer no mercado. E obviamente tem uma galera aí do grid que ainda tá esperando uma decisão do Verstappen para poder também fazer essas outras mudanças. Eu não acredito que a do Carlos seja uma alteração em que dependa muito do que vai acontecer com o Verstappen para outras mudanças ali no mercado de pilotos. Mas a gente pode dizer que, de certa forma, tá todo mundo olhando para poder ver o que a Red Bull vai fazer e quem ela vai buscar, né? Então, acho que o Carlos também é uma peça aí importante nessa briga. É um piloto mais novo, é um piloto que tem um histórico muito bom com seus companheiros de equipe. Eu acho que faria também tão bem quanto fez a parceria dele com o Lando. Seria uma parceria interessante dele com o Bortoleto. Bom, e para finalizar, vamos comentar um pouquinho da vitória do Antonelli, né? Que, sim, acho que mais do que nunca a gente está vendo aí o crescimento, o surgimento de uma nova liderança dentro da Fórmula 1, não liderança do campeonato, mas de um piloto que vai surgir dentro da categoria de uma forma assim avassaladora. Não tem como ninguém contestar os resultados deles, são resultados limpos, são resultados em que foram conquistados dentro da pista. O Kimi Antonelli ainda é muito jovem, você vê que esse fato dele não saber a origem, né, o nascimento, o local exato do nascimento do Verstappen, mostra que ele ainda é um piloto que está imune à politicagem, de jogar com informações, mostra que ele realmente está ali só para entrar no carro e conquistar vitórias. Isso, por hora, é bom, por hora essa blindagem que ele tem de só utilizar do próprio talento é bom, mas torço para que no futuro ele consiga, né,
ser um piloto que também trabalhe esse lado político, esse lado de informações melhor, para que ele possa se perpetuar dentro da Fórmula 1 e se tornar um dos grandes, porque é um guri que a gente gosta, um guri que a gente vê que é legal. E, pô, bacana, 56 anos depois, né, que o dito na transmissão, que um piloto italiano volta a vencer na Bélgica. Então, assim, todo local que o Kimi tá vencendo, às vezes pode ser a primeira vez que ele está sendo vencido nos últimos 50, 60 anos dentro da Fórmula 1. É algo muito expressivo, é algo muito interessante. Tipo de coisa. É um piloto que tá vencendo em circuitos históricos, né? Tá tendo toda essa coisa de que a Bélgica agora vai entrar em um sistema de rodízio. Então é um circuito que não, a gente não vai ver ele mais em todos os anos aí do calendário. Então foi interessante essa vitória do Antonelli na Bélgica. Sim, não. E, pô, só de fato dele ser o próximo, o atual italiano a vencer na Bélgica, e o anterior ele foi o Alberto Ascari, pô, cara, Ascari foi um dos maiores pilotos italianos, um dos maiores pilotos da Fórmula 1 de todos os tempos. Os números dele dizem por si só. Então, tudo isso é muito legal, e é muito legal a gente ver essa construção em meio de uma Fórmula 1 que está muito conturbada. As corridas estão boas, estão mascarando toda uma Fórmula 1 bem bagunçada, bem complicada, em que a gente está tendo mais incertezas do que certeza do que vai ser a categoria nos próximos meses. Entra o V8, vem motor maluco, então assim, tá tudo bem ainda com muita falta de clareza dentro da categoria. Eu acho que foi uma vitória bem interessante. O Antonelli não vencia desde Mônaco, então a gente teve aí outros pilotos passando pela primeira posição, mas ele ainda, pela performance que ele teve no campeonato, com o abandono que ele teve, com a última corrida que ele não pontuou lá em Silverstone, ele ainda tá conseguindo administrar muito bem essa liderança e a gente tem que ver o que vai acontecer nas próximas corridas, né? É óbvio que agora vai ter a Hungria e depois a gente vai ter as férias e aí volta pra prova na Holanda e as outras corridas do calendário. Essa segunda parte da temporada é sempre muito mais turbulenta, porque é basicamente a mesma quantidade de corridas que a gente teve no início do ano, só que agora com menos folgas, né? Com as provas acontecendo uma atrás da outra. Ainda tem algumas definições no calendário, então eu acho que é importante para o Antonelli manter a boa performance e conseguir vitória, pódio nessas próximas corridas, né? Porque a gente ainda tem alguma incerteza com o final do campeonato, a gente não sabe se vão conseguir trazer novamente a corrida do Bahrein, que provavelmente não vai acontecer, mas ainda tem Qatar e Abu Dhabi que talvez seja cancelado. Fórmula 1 tá vendo aí para poder pelo menos fechar um campeonato com 20 etapas, então se essas corridas não forem realizadas, algum circuito europeu deve voltar a abrigar a Fórmula 1 esse ano. Então é algo que a gente tem que ficar ligado aí, porque tem muita coisa para poder acontecer e do lado ali da Mercedes tem o fato de que eles ainda estão investigando a questão do carro do Russell, porque o Russell reclamou ali da velocidade de reta, que ele não tá tendo um bom desempenho nesse sentido, e a Mercedes é algo que ela vai investigar nas próximas corridas. E isso pode afetar o Antonelli, porque dependendo aí da troca que eles fizerem no carro do Russell, se for uma troca de motor, ou se eles falarem, não, vamos trocar o chassi desse carro, vamos tentar outra coisa, pode ser que o Russell ande um pouco melhor ou volte a andar mais próximo do Antonelli. Então, é importante essas performances aí nessas corridas, né? Acumular mais uma vitória. Tem muita coisa ainda para poder acontecer. Eu acho que, pelo menos, o Antonelli tá mais encaminhado para, de fato, ganhar o título nesse ano. Acho que o Russell, não só pela dificuldade com o carro, mas das coisas que ele vem relatando, né? De algumas partes ali do carro que ele não gostou, ele até falou que tentou mudar o estilo de pilotagem dele para poder ver se encaixava. Não foi isso que trouxe uma mudança. Eu sinto que o Russell ele ficou muito mais perdido nesse carro do que o que foi o que aconteceu ali pontualmente com o Leclerc em umas corridas atrás. Ele, de fato, tipo, acho que chegou num momento em que tem muita coisa para poder lidar e ele não tá mais conseguindo, tipo, colocar a cabeça no lugar. Então, acho que talvez pro Russell essas férias aí seja o momento dele voltar a tentar enxergar esse campeonato
como uma possibilidade ainda, porque tem muita corrida pela frente, muita coisa pode acontecer, e de fato, se ele quiser ser campeão, ele precisa ter resultados melhores. E aí a gente teve, né, uma fala ali do Toto Wolff depois da classificação, né, falando que eles querem ajudar o Russell a se encontrar de novo, a ter resultados, que eles vão fazer essa parte de verificação mais abrangente no carro do Russell. Vai ser uma coisa que o Toto Wolff falou também. Tem a parte que o Antonelli é um piloto muito jovem, ele nasceu já para fazer isso, para poder ser um grande piloto, para poder ser um meteoro ali na Fórmula 1, mas o Antonelli ele tá correndo também sem a pressão de precisar conquistar esse título, porque é a primeira vez que ele tá disputando um título, enquanto o Russell ele tá correndo nessa pressão de que ele já viu o Lando Norris ser campeão, correu ao lado do Hamilton, foi um cara que conseguiu 7 títulos, ele vê uma geração aí de pilotos que talvez não tenha as mesmas condições de conquistar um título, e quando chega na vez dele, ele tem um companheiro de equipe, né, que é, assim, fora do comum, né, é um cara que realmente tá fazendo dele ali, então se o Russell não colocar a cabeça dele também no lugar, ele não vai conseguir nada. A gente viu aí a forma como terminou a corrida, que o Hamilton voltou a assumir a vice-liderança. Essa é uma posição que deve mudar corrida após corrida, de fato, dependendo do desempenho do Russell e do Hamilton com os seus carros, mas o Russell tá muito pior, né, a situação dele, porque não tá contente com o carro, não tá com nada. Bom, quem não deve estar contente agora são os haters do Lewis Hamilton, que saiu a decisão da FIA. A Hamilton mantém o P4, mas quem toma a punição é a Ferrari, com uma multa de 30 mil euros. Que coisa, sendo que 10 vão ser suspensos para se caso cometer um novo erro semelhante. A explicação da Ferrari para os comissários foi o seguinte: o Hamilton, quando ia entrar nos boxes, ele avisa para o engenheiro dele: olha, eu preciso de mais asa dianteira, porque vai mudar de pneu, então eu sei que com o pneu duro precisa de mais asa dianteira. Houve uma falha de comunicação entre o engenheiro e o mecânico que faz essa troca. Então, aparentemente, ele só recebeu a informação depois que o Lewis Hamilton já estava, que o Leclerc estava nos boxes fazendo a troca. Então, não teve como eles combinar ali quando que esse mecânico ia chegar até a asa. Reformulando. Houve uma falha de comunicação entre o mecânico e o controlador da luz verde, que ele deveria ter avisado para o cara que controla a luz verde: eu vou fazer um grip na asa do Hamilton. Então, na hora que os mecânicos assinalaram que eles acabaram de trocar os pneus, foi feita a liberação, o que eles chamam de supercontrolador, que é o cara que controla a luz verde. Então ele liberou, e o mecânico, pensando que ele estava ciente que ia fazer o grip, ele se colocou à frente do carro do Hamilton. Então, assim, como não foi um erro de posicionamento do carro do Hamilton, não foi algo que o Hamilton decidiu sair antes da hora, ele não sofre a punição, e sim a Ferrari com uma multa de 30 mil euros. Menos mal, né? Porque eu acho que o piloto, de fato, não tem que merecer. Mas há muitos anos eu falo sobre isso, de que eu acho que, cara, desde a época que teve os incidentes com Mangueira, em que o piloto tinha que pagar stop and go, que eu falo, cara, se é erro da equipe, puna a equipe, né? Puna a equipe, tira pontos do Mundial de Construtores, não? Ou faça a punição assim, 10 segundos pro piloto. Esse tempo vai ser acrescido, os pontos que ele perdeu no campeonato vão ser descontados do Mundial de Construtores da equipe, e não do piloto, porque houve culpa. O Hamilton não bateu no cara porque ele... Exato. Ele recebeu a liberação, era pra ele sair dos boxes, ele ia ficar lá parado também. Morgando, esperando. Já tinha cumprido uma punição de 5 segundos atrás de um piloto que tava trocando pneu, que a equipe resolveu fazer uma parada dupla. Tipo, a parada do Hamilton já foi cheia de coisa pra punir ainda ele mais. Só que, aquela coisa, né? Mais um fim de semana em que tem algumas coisas em que punições e algumas outras questões aí deveriam ser vistas, né? Que até algo que os pilotos estão pedindo. Foi conversado a respeito de terminar a corrida com safety car. Os pilotos estão vendo aí para poder, tipo, se toma uma decisão sobre isso, para a corrida não terminar com safety car e nem terminar do jeito que terminou o GP de Silverstone, porque muita gente saiu perdendo com aquela decisão. Nossa, foi ridículo. Eu ainda acho, assim, faltando 5 voltas para acabar, 10 voltas para acabar a corrida, não é safety car, bandeira vermelha. Faltou 10 voltas para acabar a corrida, bandeira vermelha. Pronto, acabou. Você não tem essa dor de cabeça. Porque safety car, toda vez que você está entrando safety car na Fórmula 1, é no mínimo de 5 a 6 voltas que ele fica. Tanto para limpeza da pista, para recolocar os carros que já tomaram voltas para voltar na volta do líder. Então,
complicado. Enfim, pessoal, agradecer a todo mundo que esteve aqui, que conversou com a gente, que acompanhou o BBcast, que esteve com a gente lá nas 6 horas de São Paulo, a todos que estão sempre acompanhando a gente nas sociais, participando das lives. Um forte abraço, meu agradecimento, meu carinho por vocês. E agora vamos para a Hungria, por cartódromo da Fórmula 1, né? Que a gente tem que torcer por uma chuva, por um safety car, porque senão, se preparem, vai ser um sonífero, ó, maravilhoso. Um forte abraço e até a próxima. Forte abraço, que a Espanha tenha ganhado e até a próxima.